Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre ciclo menstrual, tá? É um papo de utilidade pública, né? Porque ao final das contas a gente tem que conhecer um pouquinho sobre como é que acontece essa parte toda do ciclo menstrual com o corpo, nosso corpo das meninas, e os meninos têm que conhecer também, porque cai no vestibular, certo? Tudo bem então? Então vamos lá, gente. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei aqui 3 reguinhas, tá? Essa aqui de cima, né, que tem a quantidade de dias, no caso, né, de um ciclo com 28 dias. Essa aqui de baixo, que é um limitador, que eu já vou falar já o que é, e aqui, né, essa do meio e essa de baixo também com um ciclo de 28 dias, tá? Normalmente, o ciclo menstrual ele pode ser ou de 28 dias ou de 30 dias. Então, se for de 30 dias, a metade aqui do ciclo será, então, o 15º dia, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho como é que essas coisas acontecem. Lembrando o seguinte, gente, quem controla todo o ciclo menstrual é a nossa glândula bonitinha, que é a glândula hipófise, tá? Ela é coordenada também por quem, gente? Ela é coordenada pelo hipotálamo, né? Então isso a gente não pode esquecer lá daquela aula anterior que eu falei um pouquinho sobre hipófise, hipotálamo, como que essas coisas acontecem, tá? Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma parte do ciclo que as coisas estão acontecendo no ovário, certo? Então, coisas acontecem no ovário, nos dois, né? E coisas acontecem no útero, certo? Então, é sempre isso que nós temos que pensar. Algumas coisas estão acontecendo aqui no ovário e outras coisas estão acontecendo aqui no útero, tá? Então, vamos ver o que acontece no ovário nesses 28 dias e o que acontece no útero nesses 28 dias. E quem é que controla tudo isso, né? Então, nós sabemos que a hipófise, ela vai fazer o quê? Ela vai secretar os 2 hormônios que a gente já conhece. Quais são eles? O FSH e o LH. Como que eles se chamam, gente? Hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? Isso não pode esquecer jamais. Então, esses 2 hormônios vão atuar sobre o nosso ovário. Esse ovário que é o quê, gente? É uma glândula, né? Então, ele vai receber esses hormônios e ele será estimulado por conta desses hormônios. Aí nós vamos ver direitinho o que acontece. Então, vamos lá. Se nós pensarmos o seguinte, né? Hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, hoje, no caso, estaria acontecendo o quê? A menstruação, o início da menstruação. Essa menstruação que ela demora aproximadamente 4, 5 dias, dependendo da mulher, tá? Então, o que está acontecendo no ovário nesses 5 dias e o que está acontecendo no útero nesses 5 dias? Nós sabemos que no útero está acontecendo o quê, gente? Está acontecendo o que nós chamamos de fase menstrual, certo? Então, nesses 5 dias, nós temos uma descamação do útero e está acontecendo o processo que nós chamamos de fase menstrual. E no ovário, o que está acontecendo, né? Como a pessoa não engravidou, a mulher não engravidou, então lá no ovário nós temos que começar aqui a estimulação do que, gente? A estimulação do crescimento de um outro folículo. Lembra dos folículos, né? Então nós temos o quê? Nós vamos ter nesse primeiro dia um folículo primordial aqui, que vai começar a ser estimulado pelo hormônio folículo estimulante, certo? E esse folículo, gente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser estimulado pelo hormônio folículo estimulante e ele vai começar a crescer de tamanho. Lembra, gente? Ó, nós temos lá, né, o folículo em desenvolvimento, o folículo bem crescidão, né? Então, isso vai estar acontecendo no ovário.
lembrem-se que são vários folículos que são estimulados, mas somente um, no caso humano, é que vai chegar até o processo de ovulação. Então, aqui, nesses 14 dias, no ovário, esse folículo, eu vou colocar aqui, ó, folículo primário, ele vai fazer o quê? Ele vai ser estimulado pelo hormônio folículo estimulante e ele vai crescer de tamanho, criar o antro aqui. E ele vai fazer o quê, gente? O que faz esse folículo aqui, as células foliculares? Elas estão fazendo o quê? Elas estão produzindo um hormônio. Que hormônio que é esse, gente? O estrógeno. Certo? E esse estrógeno está fazendo o quê, gente? Está agindo sobre o útero. E está fazendo o que com o útero, gente? É isso que nós temos que pensar também, né? Então, o nosso útero começa uma descamação, ou seja, ele perde toda aquela camada que ele formou no endométrio nesses 5 dias. E esse estrógeno, né, como eu estou aumentando a quantidade de estrógeno, o que vai acontecer, gente? Depois que descamou tudo, esse estrógeno estimula novamente o crescimento de quem, gente? Da nossa parede do útero, que é o endométrio, né? Então, o endométrio, o que é? É a parede do nosso útero que começa a sofrer um crescimento, né? Ou seja, esse endométrio vai criar vasos, glândulas, tudo bonitinho. Por quê, gente? Porque o nosso útero está se preparando para receber um bebê, né? Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se preparar todo, aumentar a camada, colocar uma quantidade grande de vasos sanguíneos, tal, para esse bebê poder ser recebido. Então, aqui, ó, de novo, os 5 dias eu descamo todo esse útero, né? E é o meu ciclo, é a minha fase menstrual no útero. No ovário, gente, esses 5 dias começou então a estimulação desse nosso folículo. Combinado assim? O que acontece aqui no 14º dia, gente? No 14º dia, esse nosso folículo vai fazer uma coisa muito legal, que é o processo de ovulação. Ou seja, ele libera o nosso ovócito cheio de células ao redor dele. Lembra aquela corona radiata? Tudo bem? E aí, gente, nesse processo de ovulação, o nosso corpo está entendendo o quê? Ovulou, eu vou engravidar. E eu continuo, então, mantendo a minha parede do endométrio bem espessada. Tudo bem? Como é que estão os níveis hormonais nesse momento da ovulação, gente? Eu tenho um pico de estrógeno, certo? Que é esse hormônio aqui. Eu tenho um pico o FSH, obviamente, o estrógeno. Eu tenho um pico também, um aumento grande do LH. Tudo isso para corroborar com o quê, gente? Ó, que palavra chique, hein? Corroborar com o processo de ovulação. Então, para que ocorra o processo de ovulação, eu tenho que ter picos de todos os hormônios, do FSH, do LH, do estrógeno e de um que eu não falei até agora, que é quem, gente? Que é progesterona. Certo? Então, tem o pico desses hormônios todos. Por isso que quando nós estamos nesse período que é chamado de período fértil ou período de ovulação, o que acontece, gente? Nossos hormônios estão lá em cima. Então, assim, os olhos ficam mais brilhantes, a pele fica mais sedosa, o cabelo fica mais macio, né? Então, fica tudo legal, tá? Então, você tá linda, maravilhosa, você tá se achando linda. Por quê, gente? Porque são picos hormonais que estão acontecendo aqui. Tudo bem? Ovulou. Beleza. Se fecundou, vai engravidar. Se não fecundou, o que vai acontecer, gente? Esse nosso folículo que liberou o ovócito, né? Porque quem foi liberado aqui foi quem, gente? Um ovócito, certo? E ficou o quê, gente? Um folículo vaziozinho aqui, né? Coitadinho. Esse folículo, a partir daí, ele começa a se chamar como? Ele começa a se chamar corpo
lúteo. Mas só que é o seguinte, o meu corpo ainda não sabe se eu engravidei ou não engravidei. E esse corpo lúteo, ele continua a produção de progesterona. O que vai acontecer no meu útero, gente? O meu útero vai continuar aumentando o espessamento do endométrio, criando mais vasos, que são vasos em forma de espiral, criando glândulas, tudo isso aqui preparando esse endométrio se por acaso eu engravidar, tá? Então, no 14º, 15º, 16º, 20º, né, até mais ou menos o 27º dia, 28º dia, o meu corpo tá achando que eu posso ter engravidado, certo? Então, tudo vai continuar com os hormônios elevados, né, com a parede do útero espessada, e esse corpo lúteo, ele vai ficar esperando um comando. Se eu engravido, o embriãozinho, ele dá uma sinalização e fala, ó, ela engravidou. Então, se eu engravidei, o que acontece? O meu corpo lúteo continua aí com uma produção de progesterona até que o meu embrião consiga produzir sozinho essa progesterona ou a gonadotrofina coriônica, que é um outro hormônio que eu já vou falar, tá? Se eu não engravido, o meu corpo vai sinalizar também e vai falar o quê, gente? Não engravidou. Não engravidou, esse corpo lúteo começa a fazer o quê? Ele começa a ter uma regressão, ou seja, ele vai evoluindo, né? Como se fosse uma cicatrização mesmo, né? Porque estava aberto aqui e ele vai cicatrizando. Aí o que vai acontecer, gente? Como não engravidou, como o meu corpo lúteo fez essa cicatrização e formou lá o que nós chamamos de corpo albicans, né? Que na realidade é o corpo lúteo já com o processo de cicatrização, começa a acontecer o quê, gente? Eu começo a ter uma baixa na quantidade de progesterona, eu começo a ter uma baixa na quantidade de LH, uma baixa na quantidade de FSH, uma baixa na quantidade de estrógeno, ou seja, né, no 28º dia, os nossos hormônios estão todos lá embaixo, né? E a falta de hormônio vai acontecer o quê, gente? Basta você imaginar o que acontece quando você está no período pré-menstrual. O que vai acontecer? Eu tô feia, eu sou gorda, esse cabelo é horrível, né? Então tá tudo ruim. Por quê, gente? Porque teve uma baixa hormonal. Então essa coisa, né, esse estado que nós estamos aí, né, que é o período pré-menstrual, é justamente quando nós temos toda essa baixa de hormônio. Por quê? Porque o meu útero tem que começar a fazer o quê, gente? A perder essa camada toda que ele produziu. No meu ovário, o corpo lúteo está fazendo o quê? Evoluindo, cicatrizando. Então, toda a parte hormonal teve um decréscimo. E automaticamente acontece o quê, gente? Automaticamente eu vou me sentir horrível, né? Então, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, etc. É isso mesmo que acontece. Meninos, tenham calma com as meninas, porque é isso que vai acontecer, tá? Algumas mulheres sentem mais, outras mulheres sentem menos, mas é isso que vai acontecer. Então, teve esse decréscimo hormonal, eu vou descamar o útero, aí inicia aqui novamente o meu período menstrual, e vai acontecer o quê, gente? Vai acontecer que vai reiniciar todo o processo, tá? Então, essa fase aqui do útero, quando eu estou menstruando, é a fase menstrual. Claro, né? O nome está falando. Esta outra fase aqui é uma fase que nós chamamos de fase proliferativa. Claro, né, gente? Por quê? Porque a parede do útero está se proliferando. Esta fase aqui, depois do 14º dia, é o que nós chamamos de fase secretora. Por quê, gente? Porque eu estou secretando uma grande quantidade de hormônios, etc, tá? Então, o que vai acontecer? No meu útero eu tenho fase menstrual, que são esses primeiros 5 dias. Depois, fase proliferativa, quando o estrógeno está agindo sobre a parede do útero e aumentando essa camada. E uma fase secretora, que é justamente quando eu estou mantendo os hormônios em alta, porque eu não sei, se eu engravidar, eu tenho que manter isso aqui em alta. Tudo bem? No ovário, o que vai acontecer?
esses 14 dias é o que nós chamamos de, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, fase folicular. Claro, né? Por quê? Porque o folículo que está aumentando. Nesses outros 14 dias aqui, nós chamamos de fase o quê, gente? Fase lutênica. Ou fase lútea, como queiram, tá? Por quê? Porque a partir daqui é o corpo lúteo que comanda. Então, enquanto é o folículo que comanda, é fase o quê, gente? Fase folicular. Enquanto é o corpo lúteo que comanda a produção de progesterona, é a fase o quê, gente? Uma fase lutênica ou lútea, certo? E aí, gente, o que eu fiz, né? Eu sei que meu desenho não ficou mais bonito desse planeta, então deem uma olhadinha nesse que eu preparei para vocês, que eu acho que tá mais bacana, né? Onde você consegue ver o quê, ó? Prestem atenção. Você vai ver a hipófise, né? Um corte lá, novamente, do cérebro, cerebelo, né? Um corte sagital, onde a gente consegue ver o hipotálamo comandando a hipófise. A hipófise fazendo o quê, gente? Produzindo FSH e LH. Esse maiorzão aí é o ovário, onde você tem os folículos primordiais, que são aqueles que são estimulados pelo hormônio folículo estimulante. Aí nós vamos ter o quê, gente? Essa fase toda folicular comandada por esse folículo que vai produzir estrógeno, e esse estrógeno vai agir sobre o útero, tudo bem? Num outro momento nós temos o quê, gente? A ovulação. Ovulou quando os hormônios estão todos em alta, tá? E aí acontece o quê, gente? Ovulou, nós ficamos com um corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai se manter enquanto nós estivermos na fase secretora. E aí vai acontecer o quê? Esse corpo lúteo, se eu engravidei, ele se mantém mais um pouquinho até o embrião comandar. E depois, se eu não engravidei, ele vai fazer um processo de cicatrização e criar o nosso corpo albicans ou albicans, como queiram, tá? Numa fase que é, né, já a finalização da fase secretora. Não engravidei, o que vai acontecer, gente? Baixa todos os hormônios e reinicia todo o ciclo. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Seres, então, ó, só para finalizar nosso bate-papo, isso daqui é um esquema de como vão ficar os níveis hormonais lá no nosso plasma sanguíneo, tá? Porque isso daqui a gente mede no plasma sanguíneo. Então, olhem só. E esse gráfico aqui, gente, o povo pede muito no vestibular, né? Não cai, despenca, tá? Então, o que acontece aqui? Vejam que, né, de 1 a 28 dias, né? Então, esse rosinha aqui é o LH. Vejam, o que é o LH, gente? Lembra? É o hormônio, não esqueçam disso, tá? Luteinizante, que é o LH, tá? Então, esse LH, ele vem baixinho, 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 ele dá um pico perto da ovulação e depois ele se mantém baixo novamente, tá? FSH, gente, ele vem baixinho, baixinho. Quem está produzindo lembra a hipófise que produz, né, que libera na corrente sanguínea, assim como o LH, que são hormônios gonadotróficos, né? Então, o FSH vem baixinho, aí ele dá um pico também aqui no processo de ovulação e se mantém e depois tem um decréscimo. Lembrando que o FSH é o quê, gente? Ó, eu vou pôr pequenininho aqui, hormônio, folículo. Isso vocês não podem esquecer, hein, gente? Estimulante, tá? Certo? E aí, o estrógeno, que é um hormônio ovariano, ele começa baixinho, né? Enquanto o folículo tá pequenininho. Aí ele vai aumentando, dá um pico também no 14º dia e se mantém até que tem um decréscimo. O outro hormônio, o último, né? Progesterona, que é um hormônio também ovariano, quem é mais responsável pela produção é o corpo lúteo, aí ele se mantém baixinho, baixinho, né? No 14º dia ele eleva só um pouquinho, aí ele tem uma elevação, tá? Vê que ele ultrapassa até o estrógeno, ele tem essa elevação, por quê, gente? Teoricamente, a gente está esperando engravidar, né? Então, olha o nome, progesterona, progestação, tá? Aí ele vai se manter num pico, quando percebe que não engravidou,
ele tem um decréscimo. Então, aqui no 28º dia, todo mundo tem um decréscimo, que é o momento que ocorre, então, o processo de menstruação, quando tem a descamação do útero, certo? Então, seres, não esqueçam disso. Esse gráfico aqui é muito importante que vocês conheçam. Aquele anterior que eu passei para vocês também, porque isso normalmente o pessoal vem e põe nos exercícios, né, para você falar de taxas hormonais, mas essas taxas a gente verifica onde? No plasma sanguíneo. Tudo bem? Seres, é isso, né? Então, por enquanto é só e a gente se vê na próxima aula. Beijo e até mais! Lá vamos nós e lá vamos nós. Lá vamos nós, lá vamos nós.